94 Live, eu toco uma pra mim nesta segunda-feira. Hoje, hora após, a gente vai bater um papo com uma pessoa que já foi integrante desta bancada aqui do Toca Uma Pra Mim, Ricardo Elbert. Boa tarde, bem-vindo. Olá, Michele Fernanda, boa tarde para você, boa tarde, ouvintes da 94, é um prazer estar de volta. Prazer é todo meu. E aqui, me ajuda a refrescar a memória, porque data, às vezes, eu não sou muito boa. Você integrou aqui Ah, a equipe do 94 e do Toca Uma Pra Mim. Você lembra mais ou menos a data? Você lembra por quanto tempo? eu acho que foi mais ou menos uns 2 anos ali, entre 2017 e 2018, que é aquela época em que eu era repórter da TV também, aí eu mesclava a participação, fazia o horário do Toca e ia correndo para a TV, né? Então tem essa Conciliar. diferença. E o Ricardo Elbert, que é mestre em conciliar diversas profissões e diversos talentos. Não vem dar uma de humilde, não, porque é verdade. Aliás, eu até me esqueci. Eu queria ter trago para os nossos ouvintes, e com muita honra, uma cópia de um livro seu que você escreveu a respeito da cidade de Pitangui, que foi, na verdade, uma coleção, né, Ricardo? E, sim, foi uma série sobre a cidade de Pitangui, que foi lançada no ano de 2015. E por acaso eu tenho aqui, vou mostrar para o pessoal que não é a sua versão, mas está aqui o meu exemplar, né? É esse aqui. É um livro que foi feito sobre os povoados de Pitangui, que é a minha cidade natal, que é aí no centro-oeste, né? E fez parte, assim, de uma série sobre a cidade. O meu foi sobre as comunidades rurais. E uma curiosidade para o ouvinte da 94. Se for depois no YouTube, digitar lá livros sobre Pitangui 94, acha fácil aquele vídeo da nossa entrevista, você deve lembrar, aí no estúdio, sobre o livro. Que Tá lá. legal. Era comemorativo aos 300 anos, não é isso, de Pitangui? Exato. Foram comemorados ali em 2015. Houve uma série de livros sobre a cidade, como eu disse, houve várias publicações. O meu livro especificamente foi uma dessas obras que foram feitas especialmente para essa ocasião. E também eu não poderia esquecer que você foi a nossa dama de honra, a nossa apresentadora em Divinópolis, né, né, Michele? O lançamento do livro em Divinópolis foi no auditório da Faculdade Pitágoras e nós te elegemos a nossa musa apresentadora. E foi muito bom, parabéns. Oi, obrigada, que honra. Foi uma experiência muito bacana, eu gostei bastante. Já tinha feito outras experiências nesse formato, mas não para um lançamento de um livro, achei o máximo. Agora aqui, escritor, jornalista, repórter, o que mais que está faltando para eu complementar aí o seu currículo? Que eu falei assim, eu não vou fazer a cola do currículo do Ricardo no LinkedIn, vai. Primeiramente, né, essencialmente, eu sou jornalista, que é o que me dá um arcabouço teórico e de experiências para fazer várias áreas da comunicação, né? Trabalhei muitos anos com rádio, comecei no rádio, né? Para o ouvinte da 94, aquela coisa que a gente tem em comum, né, Michele? Que eu comecei ouvindo a Rádio 94 quando eu morava em Pitangui, e foi uma das minhas inspirações para começar no rádio, né, Michele? Você deve se lembrar do detalhe que quando eu nem trabalhava no rádio ainda, numa das minhas idas a Divinópolis, eu fui aí para visitar o sistema MPA, para conhecer a Michele Fernanda pessoalmente, que eu já conhecia do rádio, também do Orkut, você lembra do Orkut? Na época. E, e é isso. Aí depois, com isso, logo depois eu comecei a trabalhar no rádio lá na cidade e fui para Divinópolis em 2009, começar a faculdade na UENG, no curso de jornalismo da FUNED UENG. E aí, desde então, trabalhei em Divinópolis em várias mídias, né? Passei pelo jornal impresso, no Jornal Agora, também cuidei do site do jornal. Experiência em rádio também, tive bastante aí na cidade, na 94 também, outras experiências também. E também, qual que é a outra mídia? Televisão, na TV Integração também, como produtor e como apresentador e como repórter. E mais agora, por último, na parte do online também, tive experiências como repórter do Globoesporte.com, que é o site do Globo Esporte também, o portal G1. Então é isso, jornalista multiplataformas, pode-se dizer. Põe multiplataforma nisso e tem um talento seu que você está escondendo de quem estiver ou nos ouvindo pela 94 ou assistindo no YouTube ou no portal MPA, porque o Ricardo, quando eu o conheci nessa primeira vinda que ele veio à Rádio 94, que você ainda não trabalhava em comunicação, mas já estava quase lá,
O Ricardo desenha muito bem, e esse desenhar, esse talento, né, ligado aí à área da criatividade, se tornou também uma profissão, né, Ricardo? Sim, boa, Michelle, eu tinha me esquecido. Pois é, porque eu gosto muito também, sempre gostei de desenhar, desde criança. E quando eu comecei a trabalhar em jornal impresso na minha cidade, eu tinha 14 anos de idade. A minha primeira função no jornal, que era um jornal mensal, que ainda existe, inclusive, a minha primeira função foi chargista. Né? Eu tinha que ler as reportagens, algumas das reportagens especiais, e produzir charges para ali. E com isso eu fui também passando a gostar de ler nos jornais diários também, os grandes chargistas, o Duque, o Quinho, o São Salvador, para citar os mineiros, né? Sem falar os de São Paulo também, que são grande referência, dentre outros. E aí eu fui desenvolvendo isso, desenhando tirinhas, quadrinhos, charges também, fiz charge para o jornal agora por alguns anos também, e muita charge também para portais de notícia, para sites, e isso também acaba levando a outra coisa, que é a ilustração para obras, né? Para livros. Eu já fiz capa de livros infantis também. Então, assim, vem daí esse vínculo com o desenho, com o cartoon. E aí a gente foi parar dentro dessa sua outra ocupação, desse seu outro talento, que é o desenho, para até ilustrar um pouco da nossa sociedade moderna e do viver hoje em dia, que às vezes algumas pessoas se cobram, que a gente não precisa ter nada linear na vida, né? Você cursou administração e você vai naquilo ali para todo sempre. Não. É bacana, e até para pais, mães que estão nos ouvindo, assistindo, darem aí vazão, né, para a criatividade dos seus filhos, que a gente pode sim atuar em diversas frentes e aproveitar diversos talentos, né, Ricardo? Sim, exatamente. Por isso que quando às vezes as pessoas pedem assim, uma definição especificamente do que eu faço, já que eu trabalho ainda hoje, inclusive, com cartoon, atualmente eu estou fazendo charge para a ANF, que é a Agência de Notícias das Favelas, que é uma ONG situada no Rio de Janeiro, que se propõe a produzir conteúdo das favelas do Brasil inteiro. Então, a gente produz conteúdo relacionado a isso, e eu trabalho com eles com humor gráfico, e para ver isso é só entrar nas redes sociais deles. Mesmo estando hoje longe, né, que eu não estou mais no Brasil, daqui a pouco a gente fala disso, eu ainda consigo manter esse contato e continuar produzindo. Então, quando alguém pergunta, Michele, como que eu me identifico, se é como chargista, como escritor, como cartunista, eu digo jornalista, porque o jornalismo permite isso. A gente pode, como você disse, se formar você citou administração, mas a gente pode se formar em jornalismo e ficar num único meio, né? Se especializar, não só por formação acadêmica, se especializar numa área específica, mas também por experiência de vida, né? Passar anos trabalhando no meio e virar realmente especialista. Aí eu gosto de transitar pelo universo de possibilidades. Então, eu tenho um pouquinho de tudo. E aí, aproveitando que você já deu essa deixa, de Pitangui para o mundo, vamos contar aí para os nossos ouvintes como que se deu essa sua ida, né, do Brasil para Portugal, que é onde você reside atualmente, Ricardo. Sim, eu vim para cá com o objetivo de fazer mestrado, né? Eu tive uma escolha que eu já estava olhando já há algum tempo com relação a estudar fora. Eu já tinha passado pela faculdade de comunicação, como eu disse, na UENG, que foi de 2009 a 2012. E aí, depois disso, eu queria dar seguimento a essa parte acadêmica e consultei várias hipóteses, olhei várias possibilidades também de procurar a questão do mestrado, do prosseguimento nessa área acadêmica fora do Brasil. E, olhando essas possibilidades, eu gostei muito de Portugal. É um país incrível que acolhe muito bem a nós brasileiros, sabe? Nós somos aqui, os brasileiros somos em Portugal a maior comunidade estrangeira aqui, então tem muito brasileiro, eles nos acolhem muito bem, e eu passei na seletiva para o mestrado aqui na Universidade do Porto, que fica aqui na cidade do Porto, é onde eu moro, por causa disso, e aí eu vim em 2018, no comecinho de 2018, ou seja, vamos fazer agora 2 anos, agora no próximo dia 8 de fevereiro, na verdade. Faz E 2 aí, anos. me fala uma coisa, bastidores assim, porque o ouvinte sempre gosta muito desse tipo de informação. Você falou que o português ele é muito receptivo com o brasileiro. O que você nota de diferença entre qualidade de vida, coisas que você pode fazer aí não daria para fazer no Brasil, ou até vice-versa? Passa essas suas
impressões? Eu sei que é difícil fazer isso de forma resumida, porque são diversos aspectos, mas assim, a primeira coisa, quando você botou o pé em Porto, quando você chegou em Portugal, a primeira coisa que mais te chamou a atenção? Ah, Michele, a qualidade de vida. E quando eu digo qualidade de vida, eu não estou dizendo de ter dinheiro, porque o brasileiro tem esse negócio de se viver bem é porque tem dinheiro. Também viver bem no Brasil com pouco dinheiro também é difícil, né? Mas assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, não é questão de, independente do seu saldo bancário, aqui quando a gente está na rua, a gente se sente bem, tem uma segurança, não tem aquela sensação de estar sempre em perigo que a gente tem no Brasil, que é natural, né? Nós temos um instinto de defesa natural quando a gente anda no Brasil. E aqui, quando a gente chega, é tudo diferente. Desde o ar que a gente respira, que é um ar muito mais limpo, as pessoas muito mais calmas, sabe? As pessoas dedicam ali a sua vida, não todo mundo levando o seu ritmo de vida, cuidando de si, as pessoas não têm uma cultura como eu no Brasil percebia das pessoas no geral, né? Nem todo mundo é assim, mas muita gente preocupando com a vida dos outros aqui, cada um na sua, sabe? Isso quando a gente vem para cá e se adapta a essa nova rotina, esse novo jeito de pensar o mundo, né? Não só pensar a própria existência, de pensar também em viver em sociedade, a gente absorve muito disso, principalmente nesses 2 anos que eu já estou aqui. Então, eu já sei que quando eu chegar no Brasil, pretendo ir aí no final do ano, vamos ver se a pandemia vai deixar, né? Eu não sei. Eu sei que quando eu chegar, o primeiro impacto que eu vou sentir vai ser esse da forma como as pessoas se relacionam uma com a outra, sabe? Como que as pessoas tocam o barco, digamos assim. E aí, nesse tocar o barco, você está fazendo o seu mestrado aí na Universidade do Porto, e aí você conseguiu conciliar também as suas charges, os seus desenhos, as suas ilustrações para a ANF, mas tem uma curiosidade que eu queria que você me confidenciou, e eu queria que você comentasse com os ouvintes também, porque eu achei muito interessante. Você também faz algumas caricaturas de turistas, de brasileiros. Como é que é isso, Ricardo? Sim, então, esse é o meu trabalho hoje, porque quando eu cheguei, quando a gente vem para cá, a gente vai para outro país, que eu acho que a experiência de quem vai para fora, para qualquer país, eu acho que a experiência é a mesma. A gente tenta se adequar, se ajustar no mercado de trabalho, principalmente quando a gente já tem uma experiência, um trabalho, uma profissão, como era o meu caso no Brasil, né, já tinha um trabalho e tal. E aí, quando eu cheguei, eu tive que procurar é, emprego, obviamente na minha área procurei bastante nos meios de comunicação tradicionais, mas infelizmente eu tive as mesmas respostas que outros colegas também que vêm do Brasil e tentam aqui, que não é fácil, porque o mercado já tem já tem os profissionais daqui mesmo e tal, então é muito fechado para quem vem de fora. Não dá para vir achando que mesmo com a nossa longa experiência no Brasil, aqui a gente vai conseguir emprego fácil na nossa área de formação, porque não é assim. O que mais tem aqui, no caso de estrangeiros, e principalmente também brasileiros, é gente formada nas mais diversas áreas. Jornalismo, publicidade, marketing, ou mesmo medicina, advocacia, educação, pedagogia, são coisas que os profissionais que chegam aqui não conseguem entrada no mercado de trabalho, em muitos casos porque tem que se especializar de acordo com as regras daqui, né? Um profissional da medicina, por exemplo, não pode chegar aqui e abrir uma clínica ou trabalhar num hospital. Ele tem que fazer algo ali para reajustar para as regras do país. O mesmo vale para profissões como advogado, né? Que tem que conhecer as leis do país. Então, esses profissionais dessas diversas áreas, quando chegam em outros países, como é o caso aqui, eles pegam o que tem, o que aparece para trabalhar, né? Então, tem muito emprego em restaurantes, em padarias, em lanchonetes, na construção civil também tem muitas oportunidades, e eu peguei várias dessas oportunidades aqui. Eu cheguei a trabalhar em 2 cafés é como chamam aqui as padarias, né? 2 cafés como balconista, uma coisa que eu nunca tinha feito, uma experiência que eu aprendi na prática ali. Depois também trabalhei com pintura de paredes, também numa empresa de obras, não é pintura artística não, é obra mesmo. E aí, me caiu a ficha com relação a fazer caricaturas, que é uma coisa que eu já fazia no Brasil também, em paralelo com as minhas atividades profissionais. Eu fazia no Brasil já há algum tempo alguns trabalhos freelance, né, de caricaturas em lojas, em eventos, em casamentos, aniversários, formaturas. Aí em Divinópolis, por exemplo, eu tinha alguns clientes fixos também muito bons, que sempre me pediam para ir nas lojas em Dia das Mães e tal, para fazer Dia das Mães e outras datas também para fazer caricaturas dos clientes. Aí eu pensei, engraçado, eu vou
ver como isso funciona aqui. Aí eu comprei ali um material básico, né, de pintura e tal, e fui para a rua, fui para os pontos turísticos aqui do Porto para tentar ver, e a aceitação foi muito boa. Aí hoje isso é o meu principal trabalho, a minha principal fonte de renda, porque me caiu a ficha que é muito melhor na minha situação atual de, de estudante, né, de estrangeiro estudante aqui, que precisa ter horários reservados do dia para estudar, né? Eu tenho aulas presenciais, tenho aulas online, eu tenho uma carga de leituras imensa para a tese que eu estou fazendo, para o meu estudo do mestrado. Então, me caiu essa ficha de que eu seria melhor para mim trabalhar por conta própria, e é o que eu estou fazendo agora com os desenhos, que consiste em estar em determinados horários em locais aqui da cidade, né, em pontos turísticos, disponível para fazer caricaturas de humor de quem quiser, principalmente, como você disse, Michele, de turistas. E aí, no caso dos turistas, você focou só nos turistas brasileiros ou não, independente? E aí, assim, você percebe que existe abertura de turistas porque o tráfego de turismo dentro da Europa, ele é bem mais intenso do que o tráfego interno no Brasil, né? Digamos assim, o próprio brasileiro na locomoção dentro do Brasil, o europeu dentro da própria Europa é bem maior. São turistas brasileiros que você aborda? Tem algum tipo de turista de alguma nacionalidade que você teve mais dificuldade até então, ou não, é meio uniforme? Não, assim, como eu consigo conversar bem em inglês, eu atendo bem tanto em inglês quanto em espanhol, isso ajuda muito, né? Porque a maioria dos clientes que eu tenho na rua com esse trabalho externo são estrangeiros de outros países que não de Portugal, que falam inglês e francês e espanhol principalmente. Porque, como você disse bem, Michele, o fluxo é muito grande. Assim, os turistas, os europeus gostam muito de viajar dos países que têm ali a abertura facilitada, que os países que fazem fronteira também. Então, aqui, a maioria esmagadora que eu faço no meu trabalho diário, quase que diário aqui, a maioria são espanhóis e franceses, e também britânicos. Vem muita gente também do Reino Unido para cá, para fazer turismo, e aí, enfim, passa lá na minha... Eu costumo chamar de banquinha, mas na verdade é um banquinho, porque o que eu faço? Eu ocupo um banquinho público, que é o que fica na beira do Rio Douro, perto da ponte de Dom Luís I, que é o lugar é o cartão postal, é o principal cartão postal da cidade do Porto, assim como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Aqui é a ponte Luís I. Se jogar no Google Cidade do Porto, Portugal, e clicar em imagens e ver a ponte, é ali que eu fico, naquela área ali. E é isso, a maioria dos clientes é de outros idiomas, é de outras nacionalidades, mas também, antes de começar a pandemia, tem dia muito americano, muita gente vindo da Ásia também. Na primeira temporada do verão de 2018 que eu fiz muito asiático, muito americano, só que agora, dada a realidade da pandemia, o fluxo dessas nacionalidades está muito reduzido. Então, agora no período que ficou com tudo fechado e tal, aumentou muito o turismo interno, o turismo nacional. Inclusive, o governo de Portugal promoveu muito a questão do turismo interno, né? Que as pessoas os portugueses que antes nas férias viajavam para outros países, da Europa ou não, mas enfim, viajavam, agora eles estão nessa impossibilidade de sair do país, estão aproveitando mais o próprio país, né? Eu mesmo agora nas férias, no verão, que se encerrou há pouco tempo, há poucos dias, eu também aproveitei bastante isso do turismo nacional, de conhecer o país, porque eu ainda não tinha visitado. Eu estava ficando muito aqui. Esse ano eu dei uma aproveitada, uma passeada maior para conhecer, porque Portugal, às vezes as pessoas dizem assim, é um país muito pequeno, só tem, na comparação com o Brasil, Portugal só tem 10 milhões de habitantes. E aí, quando as pessoas olham no mapa e pensam assim, nossa, só isso, é tão pequenininho com relação a nós, mas é muito, muito rico, tem muita cidade, tem muita diversidade cultural, muita diversidade linguística também. Tem vários termos do português que são muito diferentes, tanto na forma como fala, como na forma como se escreve também. Então, é bem como se fosse a realidade que a gente já conhece do Brasil, só que numa escala menor, mas ainda assim muito rica.
E aí, você tocou a respeito da pandemia. Você também conseguiu fazer umas adaptações no seu trabalho, e eu queria saber se você acha que essas adaptações vieram para ficar, porque você depende ali do fluxo do turismo, né, presencial, ou seja, desses turistas se locomovendo pelos pontos turísticos do Porto, ou enfim, de outras cidades, mas aí você passou a fazer também caricaturas online. Você pretende seguir com isso? A pessoa te encomenda, te manda uma foto? Como é que funciona? Exatamente, Mi. Porque esse negócio meu, esse negócio próprio, ele tem um nome, que é Desenho na Hora, né? Tem as redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram, Twitter, tem o site. Eu estou a procurar o cartão aqui, mas tem um cartãozinho também. Não, não está aqui não. E aí tem agora o website também. Então, na internet eu estou pelo seguinte, já estava há muito tempo, porque sempre que eu termino um trabalho, sempre que eu termino de fazer uma caricatura de alguém, eu peço para fazer uma foto, e quando a pessoa deixa, eu chego em casa mais tarde e publico a foto da pessoa com o desenho, e a pessoa recebe justamente esse cartãozinho que eu estou procurando aqui, que é o cartãozinho que tem o endereço do site, o endereço das redes sociais, que é para esses clientes meus voltarem depois a essas páginas e verem a fotografia e também deixarem lá algum comentário. Tanto é que no Facebook os comentários são todos lá 5 de 5, só comentário positivo de gente de toda parte do mundo que foi depois lá na página e deixou a avaliação do serviço. Isso é muito bom. E aí, como a sua pergunta foi, Michele, no sentido da pandemia, sim, eu tive que adaptar e focar mais no online, porque com a impossibilidade de estar na rua, né, nesse período em que Portugal ficou alguns meses, uns 3 ou 4 meses, totalmente fechado para trânsito na rua, só quem trabalhasse em serviço essencial que podia transitar, e também não adiantaria em nada eu estar na rua com o meu material, porque não teria cliente, todo mundo em casa, né, se protegendo, e é preciso trabalhar. E aí eu investi nessa parte de melhorias do online. Então, o site que não estava no ar, o site agora está no ar, desenhonahora.com. O site tem lá vários exemplos de caricaturas em preto e branco, em cores, vários tipos diferentes que a pessoa pode escolher, justamente fazendo isso, Michele, enviando a foto por qualquer canal, por WhatsApp, por e-mail, que tem lá tudo, pode enviar e a gente ajusta aí a questão de qual o tipo, qual o preço específico daquele produto que a pessoa quer, a forma de envio, né? Se for digital é por e-mail, se for a versão física é pelo correio mesmo. É isso. Que bacana. E você teve que fazer alguma alteração dos seus traços por causa do gosto, digamos assim, desse turista europeu ou do asiático, ou não? Você conseguiu se manter fiel ao seu estilo? Foi bem recepcionado? É interessante que quando a gente começa a fazer esse trabalho na rua, o que a gente desenha é diferente do que normalmente eu falo, nós caricaturistas, né? Quando eu faço um cartoon, uma caricatura para um jornal, para um site, uma caricatura, um cartoon, né, como falam aqui, tem um traço específico. Eu uso alguns materiais específicos, faço uma coloração digital. Na rua é diferente, porque o material é outro, eu uso papel diferente. É um traço muito mais rápido, porque costuma haver uma fila de clientes à espera, então tem que ser uma coisa rápida. E, assim, houve uma evolução. Eu mesmo, quando olho as fotos dos primeiros dias, do primeiro mês ali, que às vezes eu estou passando assim no Facebook, eu vejo o mês, os anos mais passados, para comparar. No começo é tudo muito experimental, né? A gente começa a fazer, por exemplo, no começo eu fiz alguns testes. Às vezes desenhava só o rosto ou tipo daqui para cima, ou só o nome da pessoa em cima, sem nada no fundo. Aí hoje eu adaptei de colocar um padrão a partir do que eu vi que as pessoas gostam. Hoje eu desenho as pessoas destacando mais o rosto, e sempre de maneira cômica, porque a minha caricatura é de humor, não é caricatura realista, né? Mas aqui tem grandes artistas aqui no Porto que fazem caricatura realista, e a gente já se conhece, inclusive. Então, quando alguém procura uma caricatura de humor com alguns desses, eles me indicam e eu indico eles também, quando alguém chega para mim querendo uma coisa mais realista, né? Mas normalmente as pessoas param ali, se interessam por ver, as pessoas passam, veem eu desenhando alguém, se interessam, gostam daquilo e entram na fila. É assim que funciona. As pessoas se interessam. E aí, a minha pegada atual, como eu falei, é o humor. E uma diferença do meu cartoon normal é que eu coloco no fundo a ponte. Né? Eu faço a ponte ali, coloco embaixo
claro, a cidade do Porto e faço outros elementos. Eu faço a ponte com o metrô passando em cima, com as gaivotinhas no céu, elementos que são bem da cidade, sabe? Trocando em miúdos, é como se eu estivesse no Rio de Janeiro e desenhasse o Cristo Redentor atrás. Entendi. Que bacana. Ricardo, eu quero. É engraçado porque a gente já está no finalzinho da nossa conversa, né? O bom de ter quem tem boas histórias para contar é isso, que o papo rende, e eu queria muito que você reforçasse, porque tanto no portal MPA quanto nas redes da 94, a gente tem muitos brasileiros que com saudade, né, que moram fora e com saudade daqui acessam constantemente. Que você deixe aí o site novamente, as redes sociais, as formas de entrar em contato com você, até para que de repente alguém faça uma surpresa, mande uma foto de alguém, você faz a caricatura e a pessoa envia depois esse formato digital para essa pessoa. Deixa aí os seus contatos, por favor. E, por curiosidade, seu mestrado termina quando, Ricardo? Termina em 2022. Eu dei uma olhada para o calendário aqui para ter certeza. 2022. Do jeito que eu te conheço, já está pensando em mais uma outra formação. Eu para o doutorado já depois. Então, eu vou conseguir, mas vou tentar aqui. Gostei daqui, viu? Sinceramente. Com certeza. Consegue, sim, porque o Ricardo é um cara muito inteligente. Obrigado. Mas assim, olha, eu estou com saudade do Brasil, estou com saudade de vocês, né? Sim, Michele, eu ouço muito a rádio, vejo também, assisto aqui, vejo muito, converso muito contigo, você sabe disso, né? Aproveita esses canais aí online para não só para estar informado, né, fico por dentro das notícias também, como para matar a saudade dos colegas, dos amigos aí da cidade, da família também que está toda no Brasil. Então é isso. E com relação aos canais, como eu disse, o nome é Desenho na Hora, é fácil de achar. No Twitter, Desenho na Hora, no Instagram, Desenho na Hora, @ Desenho na Hora, no Facebook, Desenho na Hora Oficial, porque já tinha um Desenho na Hora anterior, e o site desenhonahora.com, simples. Joga no Google, digita lá no Google, desenhonahora.com, tem lá o meu WhatsApp, tem todos os contatos. Inclusive, por ser um trabalho que eu faço de casa, agora já entrei agora digamos assim, na temporada de Natal. E justamente as campanhas publicitárias que eu coloco na internet são justamente chamando agora para que as pessoas presenteiem as outras com uma caricatura, que pode ser tanto a versão, como eu disse, a versão impressa, a versão física, em papel, como a versão digital, que depois a pessoa pode usar nas redes sociais e também, claro, imprimir, né, de alguma forma. Que bacana. .com. Desenho na Hora, Ricardo Elbert. Quero te agradecer pelo seu tempo, a disponibilidade de conversar com a gente aqui na 94 Live, Ricardo. Michele, eu é que agradeço, fico muito, muito, muito feliz por essa oportunidade, muito satisfeito por voltar a te ver e estar de novo aqui na 94, que eu estive há um bom tempo, né, e tenho excelentes lembranças desse tempo que eu estive aí no Toca Uma Pra Mim. Muito obrigado, Michele, um abração para você e para todos da rádio. Obrigada, Ricardo, grande abraço para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.